Bom dia, bom sábado a todos. Sejam bem-vindos a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Desta vez estou aqui com a irmã Luísa para fazermos a recapitulação da lição número 2 deste trimestre. A lição que tem o título Planos para um Mundo Melhor. Mas antes de começarmos a recapitulação desta lição, vamos iniciar com uma oração e eu vou pedir à irmã Luísa para fazer esta oração. Muito bem. Oremos ao Senhor. Grandioso e soberano Deus, é com imensa alegria que nós viemos diante do trono da graça para agradecer-lhe, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Rei, o nosso mantenedor. Damos graças por este privilégio que o Senhor nos concede. Neste momento, querido Pai, ao darmos início a este programa, queremos reconhecer que nós não somos e não podemos nada sem Ti. Por esta razão, Pai amado, queremos primeiramente pedir o perdão dos nossos pecados e pedir humildemente que o Espírito Santo se faça presente, que nos possa dar a clareza na explanação da Tua santa e divina palavra, para que ela possa chegar clara ao entendimento dos nossos estimados irmãos, que ao ferirem deste programa, podendo assim, pelos méritos do sangue de Cristo Jesus, receber a mensagem, abraçá-la, retê-la, vivê-la e compartilhá-la para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Desta forma, estaremos nos preparando para a eternidade, de formas a que possamos viver, quando Jesus vier à nossa busca, eternamente, na terra que o Senhor tem preparada para todos os filhos que aceitarem este presente. Assim agradecemos estes favores com fé em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Muito bem. A lição desta semana, então, falava-nos de planos para um mundo melhor. Que planos são estes que Deus tem para nós e que tinha na altura que nos fala aqui na lição? Quais é que são estes planos, então, que Deus tem? Deus é maravilhoso, Daniel, de tal forma que Deus é perfeito e Ele pensa em tudo para os seus filhos. E uma das coisas grandes que Ele tem projetado para nós é uma vida abençoada. Ele preconiza dar-nos uma vida de paz, uma vida de estabilidade psicológica, económica, familiar, social, religiosa. Ele abençoa, começando por Abraão, dizendo, eu abençoarei todas as famílias da terra. E este plano está vivo e patente até hoje. Mas para isso, Daniel, ele também nos dá princípios que irão reger a nossa vida e que serão como que uma campânula protetora para que nós possamos oferir destas benesses que o Senhor tem para todos. E Ele começa por estruturar princípios que são definidos pela sua lei, que é santa, que existe para nos educar, para nos instruir, para nos corrigir, iluminar, como diz Salmos 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Desta feita, Daniel, se nós retivermos as palavras, os ensinamentos que Deus tem para nós, não somente sendo ouvintes, mas também praticantes desta palavra, nós comeremos o melhor que há nesta terra. Mas isto não obscura a verdade de que teremos aflições. Claro. Não quer com isto dizer que, ao termos bênçãos, não passaremos por tribulações. Não, Deus não nos diz isso. Teremos aflições e porque também as aflições servem para tornar-nos maduros espiritualmente cada vez mais fortes. E por outra, para nos aproximarmos mais de Deus. Porque, aparentemente, quando está tudo bem, relaxamos muito. E nós não estamos num paraíso, estamos num combate espiritual grande e que nós temos que estar ligados, interligados com o Senhor todos os dias da nossa vida. E os problemas têm esta grande função, que é levar-nos ao Senhor. Quando está a apertar, está a doer, é o momento em que eu mais oro.
Então, os problemas são também uma graça. Sim, sim. É. Mesmo nós na lição, nós vemos até que podemos confiar neste Deus logo no início da lição da semana. Fala-nos que é um Deus que ouve, é um Deus que está sempre pronto a ouvir as nossas aflições. É verdade. E que, pelo que nos diz na lição, na altura do povo de Israel, quando foi para sair do Egito, eles achavam, se calhar, que depois de tanto tempo escravizados no Egito, a viverem daquela forma, serem completamente desvalorizados, achavam que se calhar Deus já tinha deixado de querer saber deles. E Deus mostra-lhes que Ele sempre esteve ao lado deles e que sempre ouviu as aflições deles. A aflição, é verdade. Deus ouve o clamor e a aflição de todos os seus filhos. Isto para dizer que somos todos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele fez-nos com muito carinho, com muito amor, e uma expressão mais viva e clara desse amor é a morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz, por todos nós, pagando a sua vida, o seu preciosíssimo sangue, para resgatar-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto para dizer que em todos os momentos e em todas as circunstâncias, Deus se faz presente. E Ele preocupa-se mais com a franja da sociedade mais desprezada. Tanto é que Ele diz que aquele que se compadece do desfavorecido, do pobre, da viúva, do órfão, honra-o. E aquele que maltrata, insulta e ofende ao Senhor. Para dizer que nós devemos ter muita atenção com estes pormenores, se nós tivermos em conta que toda a raça humana é imagem e semelhança de Deus e que Deus ama todos, independentemente do nível social, económico, financeiro, da posição, do status. Deus ama todos, não pelo que temos, mas pelo que somos. Seus filhos. E exatamente. É importantíssimo, Daniel, que nós retenhamos isto diariamente, que peçamos diariamente ao Senhor que passemos a olhar para o próximo com os olhos de Jesus. Sim, nós vimos um pouco mais à frente na lição, já posso adiantar um bocadinho, na lição mais à frente nós vimos aquilo que a irmã Luísa estava a dizer dos escravos e das viúvas e dos órfãos. Todas as leis, digamos assim, ou grande parte das leis criadas por Deus, acabam por estar direta ou indiretamente envolvidas com este princípio de ajudar o próximo e de estar com os mais desfavorecidos. A preocupação de Deus sempre foi essa, de que a sua sociedade estivesse pronta a ajudar os mais pobres e mais desfavorecidos. Para teres uma noção, Daniel, uma contagem bíblica retrata que a referência para os oprimidos, para ajudarmos, para termos piedade e caridade, referências desta natureza estão explícitas em 2.103 vezes na Bíblia. Comparativamente à questão da doutrina, da fé, do comportamento cristão, é um enorme número em termos de quantidade, comparativamente àquilo que diz respeito aos mais desfavorecidos. Quero com isto dizer que a preocupação do Pai para esta franja da sociedade é muito grande. Sim. E Jesus, como é o nosso modelo, porque nós somos os seus discípulos, ele evidenciou muito este facto, de que ele é a favor da ajuda para os desfavorecidos. Quero com isto dizer que nós, como seus seguidores, devemos seguir este exemplo, estar atentos a partir dali onde é o nosso ciclo, o nosso meio, a nossa ação diária, seja na família, seja no nosso local de trabalho, no nosso bairro, quiçá na sociedade onde estamos inseridos, devemos ter este olhar clínico para as pessoas que nos batem à porta, de qualquer das formas, que pode ser desde suprir necessidades alimentares, necessidades
que dizem respeito às finanças, a um conselho, a uma supervisão, um suprimento, desde vestimentos, alimentos, bens económicos ou financeiros, devemos ter em atenção. Mesmo um sorriso, um abraço, a gentileza, são ações simples, mas muito marcantes. É suficiente, sim. Isto agrada e honra aquele que criou toda a raça humana. E tudo isto está na base dos 10 mandamentos que nos fala na lição de segunda-feira. Tudo isto está na base dos 10 mandamentos criados por Deus. Por Deus. E que na lição nos fala que estes 10 mandamentos acabam por grandes nações, em maioria cristãs, hoje em dia, são regidas com base nestes 10 mandamentos. As suas leis acabam por ser regidas. E porquê? Porque todas estas leis, obviamente, que fazem sentido, não é? E hoje em dia, nós, às vezes, se pensarmos em quebrar algumas destas leis, parece-nos um pouco, pelo menos para nós que estamos habituados a estas leis, não é? Parece-nos um pouco estranho, mas estas leis foram todas pensadas minuciosamente pelo Criador para ficar tudo bem para o nosso bem. No nosso mundo. Se quisermos ser felizes, ter paz, a essência se resume nos 10 mandamentos. E fala-nos mesmo aqui que são, muitas vezes, alguns deles, simples frases de 2, 3 palavras que são suficientes para abranger um leque enorme de coisas que são para nós cumprirmos. Como, por exemplo, fala-nos na lição do 6º mandamento, não matarás. Certo. Apesar de dizer apenas em 2 palavras, não matarás, aqui diz-nos que resume e inclui os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, assim como uma negligência egoísta em cuidar dos necessitados e sofredores. É verdade. Logo aqui nós vemos que só a negligência em cuidar de alguém que está em dificuldades já poderá estar a incorrer numa ação má contra esta lei, o não matarás. É mais do que nós possamos imaginar. Nós às vezes lemos isto e vemos isto no contexto literal. Apenas das palavras que estão ali escritas, mas é muito mais profundo do que nós imaginamos. É abrangente. Para dizer, Daniel, que os 10 mandamentos têm a ver com a relação, primeiramente vertical, a minha relação com Deus, e a minha relação horizontal, que é a relação com o próximo. É lógico, se eu tiver uma relação saudável, uma relação diária, uma relação sincera com Cristo, eu, na minha relação horizontal com o próximo, hei de traduzir, logicamente, esta influência que temos. Positiva de amor, de paciência, que é o fruto do Espírito Santo, da bondade, da benignidade, da mansidão, a justiça, o autodomínio, a paz, a alegria. Razão pela qual nós, se quisermos ter paz conosco e com o próximo, temos que ter uma relação com Deus. Sem esta relação, Daniel, é impossível. É imprescindível que nós desenvolvamos uma comunhão diária com Cristo, buscando-o, reconhecendo que sem Ele nós não somos e não podemos nada. O melhor vem dele, para que eu possa ser transformada a cada dia numa pessoa melhor e que Ele me possa usar como um instrumento de paz, de justiça, de unidade, de reconciliação. Que eu possa ser um instrumento, eu possa ser a mão de Deus na terra. E Deus procura por pessoas desta natureza. É assim que nós temos que tomar consciência desta necessidade. Só é possível se eu tiver um coração aberto, um coração totalmente entregue e sincero, que reconhece que eu nada sou. Sou um trapo de imundícia, mas nas mãos do Senhor. Ele capacita o fraco em forte. Ele transforma as minhas incapacidades em potencialidades. Então é importante que nós desenvolvamos esta relação com Cristo
para que possamos transmitir este amor. Sem esta relação, ainda que queiramos, não será real, não será verdadeiro. E muitas vezes nós achamos que temos esta relação com Deus, mas na realidade não está totalmente, não a temos na totalidade. Muitas vezes nós achamos que vimos à igreja, que fazemos tudo, estamos participativos em tudo na igreja, que temos esta relação com Deus, que está tudo bem, mas depois no nosso pensamento, no nosso interior, quando estamos sozinhos, acabamos por não estar assim tão perto de Deus quanto nós pensamos. E fala-nos na lição, também estava a lembrar-me agora de uma parte que tinha aqui na lição de segunda, que nos diz mesmo, podemos facilmente dizer a nós mesmos que nós não somos más pessoas. Muitas vezes achamos que estamos tudo bem, está tudo bem com Deus, temos os nossos pensamentos, está tudo bem, mas depois diz, se não estamos diretamente envolvidos num assassinato ou num roubo óbvio, pode parecer que está tudo bem connosco. Tudo bem, aparentemente. Está tudo bem, nós não fazemos nada de especial que seja à vista da sociedade, que seja muito mal. Muito mal. Está tudo bem, mas depois diz, mas quando Jesus falou acerca dos mandamentos, deixou claro que eles não são cumpridos apenas cometendo alguns atos específicos. Em vez disso, os nossos pensamentos, as nossas motivações e até o não fazermos coisas que sabemos que devemos fazer podem quebrar a lei de Deus. É verdade. Só apenas pensarmos ou não fazermos uma coisa que está correta, nem precisamos de fazer uma coisa que está errada. Basta o não fazermos uma coisa que deveríamos fazer e já estamos a incorrer em algum ato contra a lei de Deus. Contra o princípio. E quando fazemos, Deus também sabe qual é a intenção do meu ato. Muitas das vezes eu posso aparentar ser uma pessoa caridosa, que distribui bens aos mais desfavorecidos, que dá ajuda material, mas a essência da minha ação não é a de altruísmo, não é a empatia. Não é de querer ajudar, é apenas de ficar bem, de parecer bem. Ficar bem, aparentar. Por isso Deus sabe que peçamos diariamente a Deus que o Espírito Santo possa revelar para nós até que ponto nós realmente o amamos, porque a essência de sermos discípulos, seguidores de Cristo, reside aqui, amar a Cristo. Quando eu amar a Cristo, aprenderei a amar ao próximo de todo o meu coração. E quando eu demonstrar este amor, será do coração. Será um amor sincero. A alegria do meu irmão será também minha alegria. E a tristeza dele também será minha tristeza. Este é o verdadeiro amor. Mas o querer e o efetuar não vem de nós, vem do Senhor. E há uma necessidade que nós supliquemos diariamente ao Senhor a entrega do nosso coração, que é de pedra, que é duro e que muitas das vezes não permite que nós sejamos as pessoas que Deus quer que nós sejamos. Mas se nós pedirmos a Deus, Deus dar-nos-á um coração de carne, sensível e acessível para a dor, para a preocupação, para a necessidade do próximo. Porque Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas vim para servir. E nós que somos seguidores, a mesma coisa. Ainda mais deveríamos estar preparados para ser. A nossa missão é dar, é doar. Aquilo que temos, desde competências, desde bens económicos, financeiros, desde a capacidade de aconselhar, todo o dom que Deus nos dá é para gerir, administrar e compartilhar para o bem. E todo o projeto que eu faço, toda a idealização que eu tenho, que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Que não seja para minha autoexaltação, orgulho, vaidade. Não é para isso. Deus não me dá nada que seja só para mim, mas que seja para compartilhar, para distribuir. O plano de Deus é dar, é procurar doar-se, despir-me do eu, deixar de olhar para mim, sou eu, deixar de ser egocêntrica e passar a ser uma pessoa que se doa
ao próximo, porque quero o bem do próximo, desejar o bem que eu quero para mim, para o próximo. Esta deve ser a nossa luta, buscando Cristo, pedindo a presença do Espírito Santo para atingirmos este ideal. E já agora, só para fechar esta parte da segunda-feira dos 10 mandamentos, tem aqui uma frase no último parágrafo que é engraçado, o que nos pergunta aqui, ou o que nos diz para nós imaginarmos como seria a sociedade hoje em dia se seguíssemos a 100% estes 10 mandamentos que Deus nos deixou. Já imaginaram como seria a nossa sociedade, a diferença que seria gigantesca se todos estes 10 mandamentos que Deus deixou, todas estas diretrizes que parecem-nos completamente simples. E a diferença que faria se fossem praticadas hoje em dia em toda a nossa sociedade. Não haveria necessidade de termos cadeias, não haveria necessidade de termos tribunais. Seria uma diferença gigante, considerável. Mas, infelizmente, o pecado que entrou neste mundo desestruturou o plano original que Deus traçou para os seus filhos. E por isso é que Jesus Cristo veio a este mundo com o objetivo de resgatar tudo aquilo que foi perdido com o pecado, resgatando primeiro os filhos de Deus e tornando patente a sua lei para dizer que ela não foi abolida, e ele deixou firme em Mateus 5, 17 e 18, dizendo que eu não vim abolir a lei, muito pelo contrário. Vim para que ela seja cumprida e que nenhum jota ou tio saia, ninguém pode tirar nenhuma letra da sua lei, porque a sua lei é santa e é o caráter de Deus. Logo, é a lei que me faz respeitar o próximo, saber até onde vai o meu limite e saber que depois do meu limite está o espaço do próximo. E saber que, como eu sou imperfeita, falha, perceber esta natureza não é só minha, mas que o próximo também é. E ter a capacidade de paciência, autodomínio, perceber que o bem que eu anseio para mim deve ser para o meu irmão. Eu devo sentir-me feliz quando vejo o meu irmão feliz. E isso acaba por ser a parte da lição de terça-feira, que fala-nos sobre os escravos, viúvas, órfãos e estrangeiros. E a maneira como Deus falou ao povo israelita de como deveriam tratar estas pessoas desta sociedade que estariam mais desfavorecidas, que estariam mais em baixo. E a maneira como Deus lhes dá estas leis de forma a estar a abranger também esta parte da sociedade. E fala-nos em Êxodo 23:9, no início da lição de terça-feira, diz-nos para nós lermos este versículo e para vermos aqui qual era a mensagem principal para o povo de Israel, tendo em conta este tema dos estrangeiros, viúvas, escravos. E aqui no versículo 9 do capítulo 23 de Êxodo, diz-nos assim: também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Certo. E agora é aquilo que a irmã estava a dizer exatamente ainda agora. Sim. Eles sabiam o que era ser estrangeiro, sabiam o que era ser escravos. E aqui Deus faz questão de lhes dizer: isto que vocês viveram na terra do Egito, não podem, se não querem que isso volte a acontecer convosco, também não devem fazer aquilo que vocês não querem que vos façam aos outros. Exatamente. E Deus deixa bem claro aqui ao povo de Israel, principalmente por eles terem vivido nesta realidade. E a maneira como ele lhes diz é muito bom reparar que a preocupação principal era esta, era eles tentarem acabar, digamos assim, com essa parte das pessoas que, diz-nos mais à frente na lição, não me lembro onde, mas que Deus diz que sabia que iria sempre haver pobres, iria sempre haver mendigos, era uma coisa certa que iria sempre haver, mas pede ao povo para tratarem essas pessoas como queriam ser tratados também quando estavam no Egito na mesma situação. É fundamental, Daniel. Nós não podemos dizer que somos seguidores de Cristo se não pensarmos
como Cristo pensou e como Cristo deixou bem patente na sua palavra. E os 10 mandamentos resumem-se nos 2. Amar a Deus de todo o nosso coração, em primeiro lugar, para podermos amar também o próximo como a nós mesmos. E aí, quando eu amo a Deus de todo o meu coração, eu o honro. E quando eu honro a Deus, eu trato bem a criatura que Deus fez sendo sua imagem e semelhança. Eu trato bem. E ao tratar bem, como é que se vai manifestar? Na minha relação de integridade, de pureza, que é a justiça, porque elas andam juntas. A justiça e a integridade são inseparáveis. Eu, ao ser justa e íntegra, eu não cobiçarei o que é do meu irmão. Eu não roubarei, eu não mentirei, eu não matarei, eu não adulterarei. Por isso é que a lei é santa, Daniel. Por isso é que a lei é uma bênção. Mas, infelizmente, por ser muito mal transmitida, as pessoas ignoram a lei. Mas a lei é a essência e a base da felicidade. É a essência do trono de Deus, porque é o caráter de Deus. E ela deve ser interiorizada, tanto é que Deus dizia a Josué, o livro de Josué 1:8, não se aparte da tua boca a lei deste livro, antes medite nele de dia e de noite. Fale para os teus filhos, ao andar pelo caminho, pela rua, fale da lei. Porque a lei, Daniel, é como se fosse uma campânula protetora. Porque se eu não roubo, não mato, não minto, não existe além de acusação estar a fazer contra bem mim. para os outros, estou a fazer bem para mim ao próprio. próximo. É maravilhoso, Daniel. E nós devemos exercitá-la e passar como testemunho para os nossos filhos. Passar para ali onde é o nosso campo de ação, desde o trabalho, ali onde nós estudamos, ali onde nós vivemos, nós mostramos que somos filhos e seguidores de Cristo se vivenciamos os princípios que Ele nos orienta. São princípios saudáveis, que dão equilíbrio, que dão paz, que dão não segurança. nos fazem mal nenhum. Não fazem mal, pelo contrário, Daniel, fazem-nos tão bem. Como é bom viver a santa lei que Deus nos dá. Como dizer que esta lei foi abolida, Daniel? Nunca. Como? E continua, é o que eu estava a dizer no início da lição, continua em muitos países que nós temos hoje em dia no nosso planeta, continua a ser a base principal, esta lei, continua a ser a base principal das leis que rege das nações. As nações, porque é a base da estabilidade, Daniel. É a base da estabilidade, é a base do equilíbrio, um lar onde a família observa os princípios da lei de Deus. É uma família equilibrada, uma sociedade. Daniel, se todos nós, funcionários e estudantes, seguíssemos a lei de Deus, seríamos sábios, mais inteligentes, porque cumpriríamos, é uma graça. Mas estamos num mundo onde o grande conflito existe e é real, e ele, por sua parte, faz tudo para que a lei de Deus não seja vivenciada, porque ao não pormos em cumprimento a lei, tornamos-nos fracos e frágeis e como uma presa fácil para ele atacar. Por isso é que temos esta guerra. Mas, se nós formos sábios, pedindo a Deus a clareza, a coragem para nós retermos estes ensinamentos e vivenciá-los, compartilhá-los, nós seremos sábios. Isto é sabedoria. A sabedoria é temor a Deus. E o temor a Deus é a observância da sua palavra, que é santa, justa, para instruir, para educar, para corrigir. É a lei de Deus, é o seu caráter. É a base do seu trono. Vamos, se calhar, avançar mais um pouquinho na lição. E na lição de quarta-feira fala-nos... Não vamos falar sobre o dízimo, porque já falámos sobre isto em algumas lições de alguns trimestres atrás, mas aqui fala-nos sobre o segundo dízimo. O segundo dízimo. Nós sabemos que, já é conhecimento de nós todos, que o dízimo, quando nos fala aqui, é a 10ª parte dos nossos ganhos, que os nossos recursos, que são devolvidos ao dono. Ao doador. Mas agora fala-nos aqui
que nós temos a tentação de pensar que já demos o dízimo, está tudo bem, não precisamos de mais nada. Mas diz-nos aqui que as instruções que foram dadas no tempo dos israelitas, novamente aos israelitas, foi que eles eram 10% à partida, mas depois, normalmente, eles acabariam por dar cerca de 1/4 a 1/3 dos seus ganhos anuais todos, tudo para esta obra. E hoje em dia, muitas das vezes, as pessoas até para dar a 10ª parte... É muito difícil. É muito difícil, quanto mais para dar 1/4 ou 1/3 por ano. Por ano. E tudo isto, fala-nos na lição que tudo isto é assim, mas tinha tudo uma explicação, tudo isto tinha um lugar para ir, não era apenas, hoje em dia nós sabemos que fica na igreja, mas as igrejas têm instruções claríssimas acerca de onde gastar, onde será para gastar estes dízimos, estas ofertas todas que as pessoas fazem, e tudo será para quê? Tudo para o avanço, para o benefício da igreja. A mensagem do plano da salvação chegue a toda a tribo, língua, povo e nação. E para ajudar também os desfavorecidos, os estrangeiros, os refugiados, o órfão, a viúva. É como um presente de gratidão a Deus. Pelo facto de eu ter um emprego e ter saúde, e pelo facto de eu perceber que, sendo imerecedora, mas ainda assim Jesus teve a coragem de entregar sua vida por mim, é motivo para que eu possa agradecer todos os meses, para além do dízimo, tirar um segundo dízimo. É motivo, e eu digo com conhecimento de causa, nunca faltará o pão de cada dia. Nos momentos mais difíceis, mais atribulados, nunca faltará do melhor. Para quem é justo e fiel, o Senhor é. O Senhor anota. E o Senhor até diz mesmo em Malaquias: prova-me se eu não abrirei as janelas do céu para derramar as bênçãos. É uma questão de nós experimentarmos. Deus é fiel. Deus sabe, conhece as nossas necessidades. Ele é que nos criou e Ele nos ama. E Ele nos dá orientações para nos desligarmos do egoísmo, Daniel. Porque quando nós doamos, nós nos tornamos mais humildes, sensíveis à dor do próximo. Esta orientação tem esta função educativa, fazer com que nós deixemos o egoísmo, porque o ser humano tende a ser egoísta, olhar muito para si. E o egocentrismo, a partir dos 3 anos, tem que passar. Eu tenho que olhar para o outro. Eu tenho que sentir a minha preocupação. Se doeu, então também eu tenho que me preocupar e fazer com que o próximo não passe o que eu passei. É importante. Deus é tão bom, Daniel, que Ele nos dá, na sua palavra, nas suas orientações, mensagens que vêm com um fundo instrutivo e educativo para nos desligar do espírito egoísta e egocêntrico. Quando eu consigo dar o dízimo com alegria e dar uma oferta, eu deixo de ser uma pessoa muito centrada em mim e mais centrada no próximo. É esta a função do dízimo e da oferta. E novamente aqui fala-nos que a preocupação de Deus com estas ofertas e com este segundo dízimo, que era, mais uma vez, com os mais necessitados novamente. Aqui fala-nos que em anos normais os israelitas tinham as suas colheitas e eram levadas para o santuário para depois dali serem tratadas e distribuídas para os sítios onde deveriam. Mas depois diz que a cada 3 anos deveria haver um foco especial na partilha das suas bênçãos na sua própria comunidade. E eles deveriam haver, então, de acordo com as instruções de Deus,
pelo menos uma parte das ofertas dos israelitas devia focar-se em providenciar assistência financeira e prática àqueles mais necessitados dela. Ok. Novamente, aqui nós vemos que a preocupação principal de Deus, né, era ajudar aqueles que mais Os necessitavam. mais desfavorecidos. E por toda a lição nós vimos isto, que isto tudo para quê? Para haver mais um senso de equilíbrio igualdade na entre toda a distribuição dos bens. sociedade. Deus é justo. Eu A amo o justiça, nosso a justiça Pai, que Daniel. existe nestas leis todas que Deus criou, É para criar uma coisa- o equilíbrio, a igualdade. Deus não se compraz na desigualdade. uhum, E devemos aprender com isto, Daniel, e pedir todos os dias que o Senhor oriente os nossos planos, sempre nesta perspectiva. Não eu, mas eu e o próximo e eu. Que os nossos objetivos sejam traçados com esta visão, com esta perspectiva. E depois, mais uma demonstração disso ainda, foi, nós temos na lição de quinta-feira o ano jubileu, Jubileu. que consistia em, mais uma vez, na igualdade, em manter a igualdade entre todas as pessoas, para não haver, como há hoje muito, uma desigualdade entre as pessoas de mais alta sociedade e as pessoas de mais baixa, mais A sofrerem pobres. cada vez mais. E isto porquê? Porque não existe as diretrizes que Deus tinha Não há dado. observância. Não existe este cuidado em manter o que Deus tinha deixado para as pessoas se orientarem. Que neste caso, aqui fala-nos que as terras que na altura dos israelitas eram vendidas e que eram terras de família, digamos assim, não poderiam ser vendidas por mais do que um ano. Eles, ao final de um ano, essa terra voltaria novamente para o dono inicial. Porque é herança para os filhos. Herança para os seus filhos, porque isto acabaria por ser uma venda quando as pessoas vendiam os terrenos, era porque precisavam de condições no momento. Pois. Mas depois esse dinheiro, ou seja o que fosse, que eles ganhassem com a venda, acabaria por se esgotar, não é? E acabariam por voltar outra vez ao mesmo sítio onde estavam. Certo. E com esta lei que Deus criou, ajuda bastante essas pessoas mais necessitadas, porque a terra, apesar de ter sido vendida, eles ganharam alguma coisa com a venda desse terreno, mas o terreno depois voltaria para eles não chegarem a cair numa decadência cada vez maior. Muito bem. E é uma coisa muito bênção. boa que Deus... E que nós devemos aprender com esta mensagem também, que as terras não devemos vendê-las. Se nós hoje em dia tivéssemos este cuidado, não existiria muito provavelmente a desigualdade que existe certo. Na nossa sociedade. Que nós vemos existem pessoas que tanto dinheiro e tantos bens têm em todo o lado, e depois tantas pessoas que nenhuma coisa têm, nenhum pertence, podem dizer que é deles. Quão doloroso é isto, Daniel, quão doloroso. O jubileu vem mesmo para criar o equilíbrio social, financeiro, o equilíbrio material. É muito bom vermos, durante toda a lição a preocupação que Deus tem para os seus filhos e principalmente para a franja da sociedade mais sensível e mais carente. Porque afinal de tudo, como a irmã Luísa estava a dizer, mesmo no início da lição, todos fomos criados iguais. Somos iguais. Todos somos iguais, todos fomos criados da mesma forma que Deus. E a desigualdade não era uma coisa que era prevista por Deus. Não é. E estas leis foram criadas de forma a tentar manter o equilíbrio, a igualdade melhor, social. Porque mesmo que não sabendo que estas leis não são seguidas à linha, mesmo hoje, se calhar se elas nem sequer existissem, ainda estaria pior do que já está. Porque mesmo não tendo toda a gente a seguir estas diretrizes, há sempre algumas pessoas que se mantêm fiéis a estas linhas
e que vão mantendo um pouco mais equilibrado do que poderia estar, se calhar, se não tivéssemos isto. Existem pessoas hoje ainda muito sensíveis à dor do próximo, tanto é que há dias eu passei por uma loja, fiz algumas compras e o cartão não estava a funcionar e o senhor confiou em mim. Pode levar as compras e a senhora traz. E quando eu levei, eu disse, o senhor pensou que eu não voltasse? Não, eu confiei na senhora, muito obrigada por ter confiado. Mas ele disse-me que faz isso a muitas pessoas, mostrou a lista, mendigos, pessoas da rua, ele confia e ajuda. E pude perceber que Deus tem muitos filhos Hoje em dia espalhados. não é muito fácil encontrar Não pessoas é assim. fácil, admiro. Mas ainda há algumas que mantêm-se fiéis a estas leis. Ainda há, que ouvem a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala para todos. E muitas das vezes sem sequer conhecerem. Conhecer. Como, se calhar o verdade. senhor nem sequer conhecia a irmã. Verdade. Não E conhecia, mesmo assim... Confiou. É verdade. hum, Andar com Deus é isto, não é, Daniel? É. Deus dá-nos orientações que nos fazem ser pessoas merecedoras de confiança. Exatamente. Porque fazer o mal a alguém, estou a fazer o mal àquele que criou esta pessoa. E como eu nunca quero estar mal com o meu pai, devo fazer o que ele me orienta. O nosso tempo está quase a terminar também. Esgotar-se. Eu gostava de ler uma parte final na parte final da sexta-feira, que tem sempre uma passagem de Ellen White, e é desta semana. Tem aqui umas partes que são muito boas para nós tirarmos desta lição que nós Certo. tivemos a recapitular. E então diz-nos assim: nada há, depois do reconhecimento dos direitos de Deus, que mais caracteriza as leis dadas por Moisés do que o espírito liberal, sensível e hospitaleiro para com os pobres. A ideia de manter sempre com os pobres e com os mais desfavorecidos. Sim. Embora Deus tivesse prometido abençoar grandemente o seu povo, não era seu desígnio que a pobreza fosse inteiramente desconhecida entre eles. Ele declarou que os pobres nunca se acabariam na terra. Haveria sempre no meio do seu povo aqueles que poriam em ação a simpatia, a ternura e a benevolência. Nesse tempo, como agora, as pessoas estavam sujeitas a contratempos, doença e perda de propriedades. Todavia, enquanto seguiram as instruções dadas por Deus, não houve mendigos entre eles, nem ninguém que passasse fome. Amém. Bastou estas pequenas leis que Deus deu ao povo israelita, que diz-nos aqui, enquanto eles observaram estas instruções que Deus lhes deu, não houve mendigos entre eles, nem ninguém que passasse fome. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu continuo a dizer, se estas leis fossem mantidas hoje, até hoje, nunca não haveria teríamos. mendigos. Que realmente possamos reter estes ensinamentos, que possamos praticá-los e evidenciá-los de formas a que todos nós possamos resgatá-los, praticá-los e fazer com que eles sejam sentidos e vivenciados mesmo. Esta é a vontade do Senhor e que nós possamos cumprir estes princípios que Deus nos orienta. Exatamente. Muito bem. Chegámos então ao final desta recapitulação da lição. Queremos agradecer-vos pela vossa presença, por estarem connosco e continuar a pedir-vos que se mantenham em contacto, e para a próxima semana teremos novamente a recapitulação da lição e esperamos que estejam presentes connosco novamente. Vamos terminar então com uma oração antes de terminar. Senhor nosso Deus, obrigado por este dia que nos dás, por mais um sábado que podemos estar aqui contigo. Senhor, que Tu possas meter nos nossos corações e nas nossas mentes que devemos manter-nos fiéis a estas leis que nos deixaste. Que, Senhor, possamos compreender que estas leis não são meras palavras que foram escritas, mas sim coisas que com bastante profundidade e que devem ser cumpridas e seguidas para que tudo possa correr melhor na nossa sociedade. Peço-te, Senhor, que Tu possas ser com cada um de nós, que Tu possas abençoar as pessoas que nos estão a ver e que,
Senhor, que Tu possas sensibilizar-nos a estas palavras que nos deixaste hoje. Dá-nos um bom dia de sábado na Tua companhia, protege-nos e guarda-nos. É tudo o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom sábado a todos e até para a semana.